Bom dia a todos. Então hoje vamos fechando os nossos olhos materiais e abrindo os nossos olhos espirituais, fazendo uma conexão com o mais alto, fazendo a conexão com o divino, com o nosso anjo da guarda, nosso mentor. Primeiramente agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, reunidos, sempre em nome de Jesus. Que Jesus possa direcionar os nossos pensamentos, os nossos atos, sempre com um olhar bondoso, transformando a nós e as pessoas que estão à nossa volta. E assim vamos, agradecendo a presença dos encarnados e desencarnados no ambiente e pedindo para que a espiritualidade superior dessa casa possa intuir o Pedro que fará a preleção do dia de hoje para que toque os nossos corações. Eu vou desejando um feliz Dia das Mães para todas as mães presentes e todas aquelas que estão nos escutando. Que Deus envolva a todas em um profundo agradecimento da nossa parte por serem seres que propiciam a cocriação divina. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, primeiramente queria desejar um feliz Dia das Mães a todas as mamães aqui presentes, principalmente a minha também que está aqui comigo. E assim, só, né, descontraindo um pouquinho, essa vai ser minha terceira palestra, né? A primeira foi no dia 22 de dezembro, né, perto da data do nosso querido e amado Mestre Jesus. E eu pude falar um pouquinho sobre Jesus, que a gente poderia aplicar no cotidiano. E depois eu fiz uma, né, sobre paciência. E agora a terceira vem logo no Dia das Mães. Então, eu sou muito sortudo, né? Poder reverenciar primeiro Jesus, agora poder reverenciar as nossas mamães, que nos deu a bênção divina, a bênção da vida, né? E, assim, falando por mim, eu não seria nada sem a minha mãe. Todas as minhas conquistas, todas as minhas conquistas pessoais, profissionais, é tudo fruto dela, tudo da dedicação dela, todo o empenho que ela teve por mim e pelas minhas irmãs, né? Então, mamãe Shirley aqui, ela tem um amor eterno por ela. E diante disso, acho que, né, obviamente aqui eu tenho que falar um pouquinho sobre amor de mãe, né? Todo esse carinho, esse amor puro, né, e esse amor materno puro e caridoso que a gente tem, acho que é o amor mais puro que a gente tem na nossa terra. E trazendo um pouquinho de reflexão, eu refleti bastante sobre, acho que isso é maravilhoso, essa oportunidade que eu tenho de falar um pouquinho, né, nesse dia. E eu pensei assim, qual que a primeira palavra que vem na cabeça quando a gente pensa na minha mãe, no caso, né? A primeira palavra que veio na minha cabeça foi cuidado, né? Muito por fruto do que eu já comentei, todo o empenho que ela teve, toda a dedicação que ela teve, levava, buscava da escola, né? Aquela loucura toda desde molequinho. E para mim foi cuidado, né? E de vocês? O que vocês pensam? Qual é a primeira palavra que vocês pensam nas suas mamães? Pode falar aí, se vocês quiserem. Então, super proteção. Oh, bacana, palavra maravilhosa. Tem várias, né? Tem companheirismo, tem carinho, tem, assim, no meu caso foi o cuidado. Acho que não tem, assim, a gente tem milhares de palavras que a gente pode dedicar às nossas mamães aqui, né? E cada uma delas não tem nenhuma que é errada, né? E, assim, para começar a reflexão, eu abri primeiro o Livro dos Espíritos, aí passando só um pouquinho, tá? São os mais, peguei alguns aqui, são os mais básicos aqui que eu vou tratar sobre. O Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, e 2 livros aqui do Chico, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida. Vou passar alguns trechos aqui para a gente conseguir refletir bastante sobre esse dia tão importante, tá bom? E no Livro dos Espíritos, na pergunta 890, ele fala exatamente sobre o amor materno, tá?
que conseguiu me direcionar bastante aqui para entender um pouquinho sobre esse amor e como que a gente consegue, né, o amor de mãe, como que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia. Porque, obviamente, eu não sou mãe, mas como ele é a referência, a nossa maior referência de amor aqui, como que eu consigo puxar um pouquinho do que a minha querida Shirley consegue dar para mim e eu conseguir aplicar na sociedade ali no dia a dia, tá? Obviamente aos poucos, né? Bom, aqui fica a pergunta 890, amor maternal e filial, que é o capítulo, tá? O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais, né? Porque a gente vê, né, assim, a gente diz como os animais ali, mas cachorro, né, gato, a gente já consegue ver, endereçar esse amor aqui, consegue visualizar de uma forma bem clara o amor que a mãe tem pelos seus filhos, né? E qual vem a resposta aqui? É uma e outra coisa, né? A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse de sua conservação. Então, o interesse instintivo de conservação da espécie. Mas entre os animais, esse amor é limitado às necessidades materiais e cessa quando os cuidados tornam-se inúteis, tá? Então, quando o filho já se tornou adulto, é cessado esse dito amor aqui animal, né? Entre os homens, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que são da virtude, sobrevive mesmo à morte e segue o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele outra coisa mais do que no animal. E aqui vieram duas palavras que eu vou falar bastante aqui hoje, que é devotamento e abnegação. O que seria, né, essas duas virtudes que as nossas mamães nos dão, né, de devotamento e abnegação? E bom, aqui são duas palavras que eu não tinha pensado, né, a primeiro momento, eu pensei mais no cuidado, mas que ela entra em todo esse, assim, o devotamento e a abnegação, ela entra em todos esses caminhos, né? Então, essas virtudes, elas se complementam bastante. E Allan Kardec diz bastante sobre, né, essa visão de devotamento e abnegação, e eu vou trazer um pouquinho, essa palestra aqui vai ser bastante sobre essas duas palavras. Como que a gente consegue trazer essas virtudes aqui no nosso, né, para a realidade. Porque às vezes a gente fica um pouquinho, eu falo aqui por mim, assim, eu fico um pouquinho fora da realidade ali, pensando, o que seria abnegação, né, o ato de abnegar. A gente consegue colocar bastante na realidade, né, o que seria uma devoção. A gente consegue colocar bastante na realidade, até porque nossas mães fazem muito isso por nós, né. E essa aqui, acho que é isso que eu vou trazer bastante aqui pra gente conseguir refletir bastante, tá? Essas duas palavras que são grandes virtudes aqui, que Allan Kardec disse aqui sobre amor materno, tá bom? Bom, e o primeiro caso aqui eu quero tratar um pouquinho sobre a abnegação, né? O que ela é? São bem simples aqui, assim, eu gosto de ser bem objetivo aqui. O que ela é e como que a gente consegue aplicar no dia a dia, né? Bom, a abnegação, até anotei aqui, o que ela seria? É o ato de renunciar a seus próprios interesses, desejos ou vontades em favor de outra pessoa, né? Ele é basicamente um comportamento altruísta, né? O que é esse ato de renunciar? A gente conseguir olhar e ver, né, como que a nossa, por exemplo, minha mãe faz, sempre fez por mim, que em vez dela buscar os próprias vontades, os próprios interesses, ela vai e faz a favor do seu filho, né? Isso é um ato de caridade, né? Então a gente sempre fala bastante de caridade. Então você se abnegar de algo que você deseja para fazer pelo outro é o ato mais puro de caridade, né? E isso a gente tem que reverenciar aqui as nossas mães por tudo que elas fazem e minha mãe continua fazendo por mim sempre, né? E como que, assim, e a gente fica pensando, né, como que a gente consegue aplicar esse tipo de virtude no nosso dia a dia? Porque às vezes a gente pega, eu falo por mim, às vezes eu vejo muita dificuldade em quando a gente vê algo muito, né, uma palavra muito bonita e assim, né, tipo, de abnegar, como que eu consigo aplicar no dia a dia? Como que eu consigo, né, chegar, né, acordar de manhã e conseguir ter atos de abnegação, né? E o primeiro caso que eu coloquei aqui é praticar o cuidado com amor, não por obrigação, né? A gente basicamente cuidar
né, da pessoa, cuidar de alguém, de um ente amado, sem esperar nada em troca. Fazer porque a gente ama. Então, acho que hoje é um grande exemplo, né, hoje é um grande dia para a gente conseguir ter esse ato de abnegação, devolver isso que as nossas mamães sempre nos deram, né, e escutar, chegar, pegar nossos 5 minutos e conversar com o nosso ente querido, para, assim, às vezes é até um desabafo dele, um desabafo seu, né, você conseguir, de fato, fazer algo pela pessoa sem esperar nada em troca. A gente não precisa receber, receber nada em troca de alguma pessoa que a gente ama até, né? E isso vai trazer muito esse início, né, de uma atitude caridosa, né? Conseguir ouvir mais a pessoa, né? Conseguir. E muitas das vezes a gente até chega no final da noite, putz, queria ter conversado com a minha mãe um pouquinho mais, mas putz, fiquei no celular, fiquei assistindo TV o dia inteiro, né? Isso eu falo por mim. Poderia ter, né, escutado um pouquinho mais ela, ver como foi o dia dela, né? E às vezes 5 minutos já fazem total diferença, né? E o segundo caso é renunciar a algo por um bem maior. Eu anotei. Abdicar de pequenos prazeres, né? Isso leva já um caminho, né, muito próximo do que eu já comentei sobre a caridade, mas até anotei, coloquei como run-off do egoísmo, mas basicamente a gente deixar de ser um pouco egoísta aos poucos, né? A gente tentar essa renúncia por um bem maior mostra que você consegue pensar no próximo, né? Então a gente daí seguindo esse caminho da caridade, sempre a caridade vai ser quanto mais caridoso, menos egoísta. Então essas duas atitudes aqui, essas duas simples atitudes que a gente olha e fala, nossa, eu poderia ter feito isso, né? Poderia ter escutado um pouco mais, poderia ter guardado o celular e escutado o que a pessoa está falando, né? Poderia ter, né, ficado um pouco mais junto com a minha avó, com a minha tia. Isso já são atitudes pequenas de abnegação. Isso já vão fazer total diferença no dia a dia, né? Imagina, se a gente conseguir aplicar isso em todos os nossos dias, cada vez mais. Daqui a um ano você vai ser uma pessoa extremamente abnegada em relação ao que você era antes, né? Sempre a gente tem que olhar como exemplos que a gente está sempre evoluindo, né? Bom, e aqui para complementar, como eu citei bastante sobre caridade, né? Eu peguei no capítulo 98 do Fonte Viva aqui, eu peguei o capítulo Couraça da Caridade. Aqui é o livro do Chico, tá? Bom, aqui no capítulo 98, Couraça da Caridade, o Emmanuel aqui, né, que é o Espírito de Chico, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, né, do Paulo, né, falando um pouco sobre o Evangelho. E aqui eu acho que eu não vou pegar a parte toda, acho que seria muito legal vocês lerem o Couraça da Caridade no capítulo 98, como eu citei. Acho que seria legal vocês darem uma lida, não é muito longo, tá? Esse Fonte Viva aqui é maravilhoso pra gente conseguir ver algumas passagens, ou você pode ler um por dia, isso é super legal. São vários capítulos, então bastante coisa porque a gente consegue absorver aqui, né? Aqui eu peguei, acho que foi o último trecho aqui, o último trecho que ele fala bastante sobre a caridade. Então, a convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito. Ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Aqui ele fala bastante, né, sobre a gente sempre se manter caridoso, né, e que é um ato contínuo e ele é benigno e invencível. Que a gente, cada vez mais, quanto mais caridoso nós sejamos, mais próximos de Deus e mais próximos de Jesus estaremos. Palavras fortes, mas isso mostra que a gente não precisa, a gente sabe que a gente não é caridoso 100%, a gente está em constante evolução. Mas se a gente fizer de pouquinho em pouquinho, cada dia, a gente conseguir evoluir de pouquinho em pouquinho, a gente vai chegando mais próximo de Deus. E esses exemplos aqui que eu
que eu coloquei aqui, né? A prática do cuidado com amor, não por obrigação, essas atitudes que a gente tem aqui, que a gente pode ser um pouquinho mais abnegado, isso vai nos fazer evoluir. E acho que isso que eu acho que é o mais belo para mim, né? Porque eu gosto muito de ver na prática. Então, isso, assim, maravilhoso a gente conseguir entender que a gente consegue sim evoluir, né? Tem uma prática de abnegação e também tem uma de devoção, que eu vou tratar um pouquinho daqui a pouco, tá? Quer dizer, agora. Bom, agora falando sobre devoção em si, né? Eu falei já bastante sobre abnegação, né? E eu vou tratar um pouquinho sobre a devoção. O que ela seria, né? Eu anotei aqui: sentimento de dedicação, amor e respeito a algo ou alguém. Entrega sincera e constante. Bom, a devoção a gente sempre vê bastante, né? Já escutou muito sobre essa palavra, mas é você se dedicar, né? É você usando sempre as nossas mamães como exemplo. Elas nos deram a, a, a vida, né? Nos carregaram por 9 meses, no meu caso 8 meses e 2 semanas, mas carregaram a gente aqui dentro dela, nos alimentaram para conseguir dar essa virtude, né? essa bênção divina de poder estar aqui, vocês escutando, eu falando, eu tendo essa oportunidade aqui de estar crescendo, estar aprendendo, passando por momentos maravilhosos, estando numa família maravilhosa. Isso é tudo fruto delas, né? Tudo fruto das nossas mães. E isso é a maior, assim, exemplo puro de devoção à pessoa. Você está alimentando a pessoa dentro do próprio corpo. E assim, a partir dessa devoção, como que eu consigo, né, aplicar isso, né? Eu não conseguiria ter um filho, mas ter um filho dentro da barriga, mas como que eu consigo pegar esse exemplo que elas nos dão, esse exemplo de amor mais puro possível, e como que eu consigo aplicar essa devoção no meu dia a dia, né? E a primeira, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vou puxar também, que tem, são capítulos longos, mas tem um que diz: seja presente, né? Falando um pouquinho sobre a Maria e toda a abnegação e devoção que ela teve, e ela vendo todo o sofrimento que o filho dela passou, mas sabia que era por algo maior, né? Sabia que ele estava ali por uma missão e que o amor dela foi o amor mais puro possível, né? E a gente tem a Maria como o nosso maior exemplo de amor de mãe, né? E buscando aqui no nosso dia a dia, aqui na aplicabilidade, o primeiro que eu puxei aqui foi: seja presente, né? Dedique tempo real, sem distrações, às pessoas importantes para você. Vou falar uma atitude que eu tomava bastante. Sempre, assim, como eu sou um pouco mais novo, eu sempre tenho a mania sempre de pegar o celular. Parece que o celular é uma parte de mim, né? E muitas vezes eu me via conversando com pessoas que são muito importantes para mim, e eu com o celular eu mexendo em notificação, vendo no relógio. E nessa última semana, quando eu estava estudando um pouquinho para falar com vocês, isso me trouxe uma reflexão muito grande. Eu moro hoje com a minha avó em São Paulo, e ela adora conversar, né? Então eu converso muito com ela. Quando eu chego do trabalho 9, quase 10 horas da noite, ela me puxa ali e fica 20 minutos conversando comigo. E às vezes eu tô só querendo tomar banho, querendo comer para dormir, tem trabalho amanhã, tem apresentação, tem, assim, né, aquela correria toda. E eu peguei e pensei: cara, ela já tá com 89 anos. Se, e se, e se ela, assim, ela falecer, eu tenho certeza que eu vou pensar nesses momentos. Falei: cara, eu poderia ter ficado mais uns 5 minutinhos com ela. Que eu adoro ela é muito engraçada. A gente, quem não conhece, mas ela é uma pessoa muito engraçada e, assim, se diverte demais. E, e todas as vezes que eu comecei a refletir, eu comecei a pensar: cara, o quanto que ela tem esse amor de mãe por mim, né? E todas as vezes que eu chego lá, ela tem comida pronta, quer saber se eu já comi, quer saber se assim,
tudo. Assim, ela faz de tudo ali por mim e, e eu poderia pegar uns 20 minutinhos do meu dia e ficar um pouco com ela, ser um pouquinho mais presente, né? Deixar o celular um pouquinho de lado e escutar um pouquinho ela, conversar um pouco com ela, deixar ela um pouco mais feliz, que às vezes ela fica o dia inteiro ali sozinha, né? E, e eu tô e eu seria esse suporte ali para ela. Então, essa semana foi uma reflexão ótima nesse sentido. Eu acho que tenho que aproveitar um pouquinho mais a oportunidade que eu tenho de estar com a minha avó. Eu acho que acho que seria legal vocês pensarem também nesses momentos. Acho que quando eu vi um vídeo também quando eu estava estudando, e a primeira pergunta que várias pessoas fizeram foi assim: o que você, de pessoas que perderam suas mães, né? Eles chegaram e falaram assim: o que você queria agora nesse momento? Era querer dar um abraço na minha mãe. Queria dar um abraço, queria conversar com a minha mãe. E para quem tem a sua mamãe aqui, abraça, conversa, agradece, tenha gratidão por tudo que ela proporcionou para você, né? E para quem não tem, a gratidão por tudo que ela já fez, né? Tudo que ela já fez por você. Acho que isso é primordial. Então seja presente, busque, né, essa presença, aproveite muito esses momentos, que às vezes os momentos passam e você pode acabar até se arrependendo, né? Então, arrependimento eu digo, né, a nossa vida é eterna, então a gente sempre vai conseguir reconciliar. Mas aproveite bem esses momentos, que esses momentos são únicos, né? Bom, e como segundo ponto da devoção, é colocar amor nas pequenas ações, né, em nossas tarefas, né? E vem muito em linha com o que eu acabei de dizer. Então, sempre busque, né, todas as atividades que eu vou fazer, até no trabalho, até no dia a dia, a gente conseguir, né, buscar colocar um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de carinho, né, e em cada atividade que a gente estiver fazendo. Então, tá lá, no trabalho ali, se você, assim, agradecer um pouco mais, ter um pouquinho mais de gratidão pelas atividades que os outros estão fazendo, quando você conseguir entender um pouco mais, né, como um todo, isso é ótimo. Isso vai te fazer menos egoísta, vai conseguir ver mais o que a sociedade está proporcionando para você conseguir proporcionar mais para ela. Então, conseguir ali nas pequenas tarefas ali a gente conseguir colocar um pouquinho mais de amor, colocar um pouquinho mais do que as nossas mães sempre fizeram por nós, né? Bom, e para complementar aqui da devoção, no capítulo 118, eu peguei aqui também, novamente, do Fonte Viva, tá? Que fala um pouquinho sobre. Capítulo 118, em nossas tarefas, tá? Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes, né? Aqui tem que é do Paulo. Aqui ele tem uma frase aqui que eu achei maravilhosa aqui. Abracemos os deveres humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo, né? O que é a devoção? É a humildade. A gente buscar ser cada vez mais humilde, entender um pouco mais o próximo, entender um pouco mais a sociedade, para você conseguir entregar a ela o que ela sempre te entregou, né? Daí eu vou ler de novo. Abracemos os deveres humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. A gente está buscando esse progresso e triunfar, para chegar um pouco mais perto de Jesus. E para finalizar, acho que, deixa eu dar uma olhada no horário, acho que são 10h26, vou ler um pouquinho aí, eu vou puxar a oportunidade de falar, de ler um pouquinho aqui, que é de As Palavras de Mãe, capítulo 171, do Caminho, Verdade e Vida, aqui também do Chico Xavier. E segue muito no que eu estava comentando aqui, né? Palavras de Mãe, ele fala um pouquinho sobre a Maria e mostra um pouquinho sobre como ela como o exemplo dela seria maravilhoso aqui para a gente buscar esse progresso, tá?
E daí aqui também sempre inicia, né, inicia com assim, um trecho, né, do Evangelho. Então, sua mãe disse aos serventes: fazeis tudo quanto ele vos disser. Ele, Deus. João, tá? Então eu vou dar uma lida aqui e vou complementando. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Então, Maria, né, com muita sabedoria e o amor materno que ela sempre nos referenciou. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe e que se sentem órfãos de ânimos ou necessidades de alegria, por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Está falando um pouquinho sobre o trecho que ele citou. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra, apesar dos quais 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal, eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo, e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditamos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Tá? E aqui, fazei tudo quanto ele vos disser. Né? Aqui, finalizando, queria novamente agradecer a oportunidade de estar falando um pouco com vocês nesse dia tão maravilhoso e a gente trazer um pouquinho de reflexão, quanto as nossas mães são importantes pra gente, né? E a gente ter um pouquinho mais de sabedoria, né? Buscar um pouquinho mais de devoção, de abnegação, que são referências ali de amor maternal, e o quanto que elas fizeram isso pra gente, e o quanto que a gente pode devolver isso para a sociedade como um todo, né? Gratidão eterna aqui por poderem me escutar. E vou finalizar aqui a palestra. Peço que fechem os seus olhos. Primeiramente, agradecendo a oportunidade de estarmos podendo escutar, estarmos podendo falar, podemos olhar e sair de nossas casas aqui para podermos escutar um pouquinho palavras do Evangelho, a gente buscando a evolução gradual do dia a dia, tendo o direcionamento de Jesus Cristo, de Maria, para que a gente possa buscar esse progresso e chegar cada vez mais, um pouco mais perto do Cristo e amado Senhor, Mestre Jesus. Graças a Deus.